Bora resolver uma questão da PUC São Paulo, ok? Ela envolve parábola, reta e equação da circunferência. Eu vou ler o enunciado com vocês, daqui a pouco a gente resolve. Num sistema de eixos cartesianos ortogonais, as intersecções das curvas de equações y igual a x² e y mais x menos 2 igual a 0 são as extremidades de um diâmetro de uma circunferência cuja equação é. Aqui eu fiz um resuminho para a gente se entender. Está aqui a nossa parábola, né? Y igual a x², a equação de uma reta está na forma geral, muito bem. Ele diz que elas se interceptam. Então vamos fazer um esboço para entender isso, né? Eu teria algo parecido com isso aqui. Eu tenho uma parábola, não é isso? E tenho uma reta, tá? Não está exato, só para a gente visualizar. E nesses interceptos, né? Ela corta aqui em 2 pontos, posso chamar de A e de B, no meu exemplo, muito bem. Nesses interceptos eu tenho o que seria o diâmetro de uma circunferência. A informação é fundamental, porque se aquilo ali é diâmetro de uma circunferência, olha só, eu tendo esses 2 pontos, eu consigo aqui o centro da circunferência. Como ele quer a equação da circunferência, como é que eu monto a equação da circunferência? A forma mais fácil que você pode lembrar é a equação reduzida. Olha, vamos anotar ela aqui. Quando você tem o centro, por exemplo, suponho que os valores sejam A e B, e conhece o raio da circunferência, você monta a equação assim, olha, x menos A, né, esse A é o x do centro, ao quadrado, mais y menos B ao quadrado, igual a raio ao quadrado, tá? Então, veja bem, aqui você tem a equação da circunferência na forma reduzida. Ah, mas ele pediu na forma geral. Não tem problema nenhum, você desenvolve isso aqui. É a forma mais rápida e mais fácil e mais segura de você fazer, ok? Então vamos lá. O que eu estou buscando? Eu preciso do centro e preciso do raio. Já vi que se eu fizer achar esses pontos de intersecção, A e B, né? O centro está no meio, é o ponto médio. Ah, como é que calcula ponto médio? Vamos anotar mais uma formulinha, né? Se eu tenho 2 pontos, vamos supor aqui o A e o B, né? O x do ponto médio é calculado como? Você pega o x de um ponto A, soma com o x de um ponto B e divide por 2. É a média aritmética dos valores de x, e aí você tem o x do médio. E o y do ponto médio é a mesma coisa aplicada aos valores de y. Então é o y do A mais o y do B sobre 2, certo? Com isso aqui, você tem o ponto médio, tá legal? Xm e ym. Eu estou anotando aqui, fica mais fácil. Se você quiser, você pode, durante a prova, vai ficar mais fácil para você olhar e encaixar as coisas. Vamos lá. Muito bem. Estamos seguindo. E aí vai faltar o raio. Mas o que é o raio? Ora, se eu tenho os pontos A e B, eu tenho a distância entre A e B. E aí divide por 2, eu tenho o raio. Como é que calcula a distância entre 2 pontos? Mais uma fórmula. Olha que questão bacana, hein? Bem maluca. Muito bem, como é que é isso? Aqui você faz a diferença entre os valores de x ao quadrado, tá? Olha, isto é diferente disso, aqui é média, né? Soma e divide por 2. Aqui é a diferença, tá? Dos valores de x ao quadrado, mais a diferença entre os valores de y ao quadrado, e você acha a raiz quadrada disso aí. Então, olha quanta coisa está sendo cobrada no mesmo exercício. Vamos lá? Muito bem. Muito bem, professor, mas e aí como é que eu consigo o A e o B? Ora, se é a intersecção delas, resolvemos o sistema, porque aí você vai achar pares x, y que satisfazem a esta e também satisfazem a essa. Então vamos montar aqui um sistema. Y igual a x², certo? E a outra equação, x mais y menos 2 igual a 0, tá? Resolvendo este sistema, você acha os pontos de intersecção. Tá bom? Então vamos lá. Substituição, claro, né? Porque se y é x², eu vou reescrever essa de baixo aqui, olha, substituindo o y por x². Daqui eu vou ter que x mais x², esse x² aqui é o y, menos 2 é igual a 0. De acordo? Vamos botar ele em ordem. E olha só, você fica à vontade se prefere resolver pela fórmula, né? Também conhecida como fórmula de Bhaskara, x² mais x, estou botando em ordem aqui, menos 2 igual a 0, tá?
Mas você pode resolver por soma e produto, né? Olha só, quando aqui é mais um, vale a pena arriscar. É um processo de adivinhação e às vezes dá certo. A soma das raízes é menos 1. Lembra? Menos B sobre A. Então troca o sinal. E o produto é C sobre A, então o produto é menos 2. Como é que você descobre isso? No chute, né? Na tentativa. Começa sempre pelo produto. Como o produto é 2, eu vou escolher os valores 1 e 2. 1 vezes 2, 2. Ou outra possibilidade seria 2 vezes 1. Se for fração ou raiz, né, eu vou resolver pela fórmula que é mais fácil. Mas se for inteiros, eu vou matar agora. Quer ver? 1 vezes 2 dá 2. Ah, mas é menos 2. Então tem que ser negativo, né? Qual deles? O menos 2. Por quê? Porque ao somar, ó, menos 2 mais 1 dá menos 1. A soma é negativa. Então pronto, aqui você tem o x1 e aqui você tem o x2. Tá vendo? Rapidinho, né? Então vale a pena. Se você não tem o hábito de fazer isso, acredite, nos vestibulares é recorrente. Aparecem muitas equações de segundo grau onde você vai conseguir matar desse jeito e às vezes você ganha 2, 3 minutos que podem ser muito importantes naquela prova, naquela disputa, tá bom? Tem uma aula no canal só sobre isso. Busca lá, soma e produto, tá bom? Para a equação quadrática você vai resolver. Muito bem, o que você encontrou? Você encontrou 2 valores de x, falta o valor de y, porque o ponto é par ordenado? Sim. Então vamos lá, se o x for igual a 1, né, o y não é x ao quadrado, estou substituindo na 1 agora. Então o y vai ser 1 ao quadrado, vai ser 1 também. E isso gera o par ordenado 1, 1. Pronto, achei um dos pontos. Por exemplo, o ponto A pode ser 1, 1. Vou colocar aqui, ó, só para a gente visualizar. Tá bom? Legal. E o outro? Olha, você faz x igual a menos 2, substitui, o y vai ser igual, olha lá, x ao quadrado. Atenção, é menos 2, mas ele está ao quadrado. Menos 2 ao quadrado é 4, não é isso? Tá bom? Então o y é 4 e isso vai implicar num ponto, ó, x vale menos 2, o y é 4. Então menos 2, ponto e vírgula 4, seria o outro ponto B, menos 2, ponto e vírgula 4. Observa que aqui não tem eixo coordenado, é um esboço, portanto está tudo fora de lugar e não tem problema algum. Essa é a vantagem da geometria analítica, né? Você transforma a geometria em álgebra, em equações algébricas, e aí você tem a solução. Vamos lá. Eu tenho esses 2 extremos e eu já tenho condições de achar esse ponto C aqui, né? O centro da circunferência é o ponto médio. Então, qual vai ser o x do ponto C, que é o centro da circunferência? A média aritmética dos valores de x, né? X de um ponto mais x do outro ponto dividido por 2. Então eu vou fazer, olha, este 1 com este menos 2, cuidado com os sinais, 1 menos 2, você está somando, ele é negativo, dividido por 2. Isso vai dar menos meio, tá? Opa, vamos com atenção aí, porque vem fração pela frente. E o y do ponto C? O y do ponto C é igual, mesma coisa, não é isso? Agora é a média aritmética, olha lá, dos valores de y. Então vai ser 1 e 4. Você vai ter 1 mais 4 dividido por 2, ou seja, 5 meios. Está aí. A sua circunferência tem um centro, tá, posicionado com o valor de x, menos meio, está aqui. Valor de y, 5 meios. Estou quase lá, ele quer a equação da circunferência, lembrou? Tem o centro. Falta o quê? Falta o raio. E o que é o raio? 2 formas para você calcular aqui. 3. Você calcula a distância de A até B e depois divide por 2, porque de A até B é o diâmetro, o raio é metade, tá? O raio é só isso aqui, né? Ou calcula a distância de C para B ou a distância de C para A. Eu vou calcular a distância de A para B para fugir um pouquinho das frações, tá certo? Vou cair nelas de novo, mas a gente foge um pouco. Vamos lá. Distância entre 2 pontos, né? Entre os pontos A e B aqui no caso. Igual, raiz quadrada e lá vou eu. Delta x, o que é delta x? É o x de um ponto menos do outro. Então eu vou fazer nessa direção, desse para cá, tá legal? Então menos 2, menos 1. Então eu vou ter menos 2, menos 1 ao quadrado. Percebe que um menos é do delta, é da fórmula, tá? Então, o menos 2 é o próprio sinal dele, menos o que vem lá. O que vem lá é positivo, então é menos 1, tá? E lá do outro lado vai dar 4 menos 1, né? Então, mais diferença delta y,
y desse ponto é 4, desse ponto é 1, então 4 menos 1 ao quadrado, certinho? Está aqui, e eu vou ter a distância. Gente, isso aqui vai dar menos 3. Menos 3 ao quadrado dá 9, positivo, tá? Porque está ao quadrado. E aqui dá mais 3 ao quadrado, que também dá 9. E 9 mais 9 vai dar 18. Então, o nosso diâmetro, que é a distância de A até B, é raiz de 18, certo? E o raio, logicamente, vai ser a metade disso, né? O raio, portanto, vai ser raiz de 18 sobre 2, tá? Portanto, raio igual a raiz de 18 sobre 2. Muito bom. Vamos montar a equação. X menos A, então atenção, quem são A e B? Aqui está o meu centro, tá bom? Então eu vou focar aqui, centro e raio, está aqui. É o que eu preciso para usar naquela fórmula. Encontrou? Então vamos lá. Eu vou ter X menos o A. Então, quem é o A? O A é menos meio. Atenção, X menos o menos meio. Portanto, X mais meio. Legal? Ao quadrado, certo? Mais Y menos B, portanto, Y menos 5 sobre 2 ao quadrado. Perfeito? Olha lá, x menos a ao quadrado, y menos b ao quadrado, igual a raio ao quadrado. Então, aquilo lá ao quadrado, atenção, raiz de 18, quando você eleva a fração ao quadrado, tem que elevar o numerador e o denominador, né? Raiz de 18 ao quadrado vai ser 18, né? Raiz de 18 ao quadrado, corta a raiz, vai ser 18. E 2 ao quadrado vai ser 4. Não vou mexer, não vou simplificar ainda. Se fosse uma questão descritiva, podia entregar, está pronta, resolvi, tenho a equação da circunferência. Mas eis que, no nosso caso, nós temos uma prova tipo teste, e nas alternativas isso aqui não aparece, aparece na forma geral. Então eu vou desenvolver isso aqui, tá bom? Está aqui a nossa equação na forma reduzida, legal? Eu preciso desenvolver, olha, esse parênteses ao quadrado é ele vezes ele, mas a gente pode usar o produto notável, não é? Para quem não lembra, vamos lembrar aqui, A mais B ao quadrado, como é que desenvolve isso? Você decorou isso aqui há muito tempo, quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, não é isso? Por que você decorou nesse jeito? Porque normalmente não é A e B que aparece, não é? Aqui no caso o A seria X e o B seria meio. Então, primeiro e segundo elementos, tá bom? Vamos lá. Como é que a gente vai fazer isso? Tem aqui a outra possibilidade, né? Quando é menos, só troca esse sinalzinho aqui de menos, tá bom? Os outros ficam mais. Vamos embora, vamos desenvolver isso. Esse primeiro aqui, desenvolvendo, vai dar o seguinte trinômio. Quadrado do primeiro, x quadrado, mais 2 vezes, o primeiro é x, o primeiro, vezes o segundo é meio, vezes meio, tá vendo que aqui multiplica, mais o quadrado do segundo. Quanto é meio ao quadrado? Eleva em cima, 1 ao quadrado é 1. E embaixo, 2 ao quadrado é 4. Então, meio ao quadrado é 1/4. Perfeito? Agora vamos para o segundo. Mais, repete a mesma coisa, o quadrado do primeiro. Nesse caso, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Certinho? Aqui é menos. Mais o quadrado do segundo. Olha, 5 sobre 2 ao quadrado, 5 ao quadrado é 25, 2 ao quadrado é quarto, mais 25 quartos. Perfeito? Ficou faltando lá igual a 18 quartos. Vou botar aqui embaixo, tá? Igual a 18 sobre 4, tá bom? Então o segundo membro veio aqui para baixo. Muito bem. De cara aqui já consegui ver algumas simplificações. Isso aqui está multiplicando, esse 2 vai embora com esse. Então sobrou só o x ali. Aqui eu tenho 1/4. Opa, mais um aqui, olha. Esse 2 com esse 2. Então ali eu vou ter menos y vezes 5, que é menos 5y, né? Ok. E estamos quase lá. Vamos embora. Olha, traz todo mundo para o lado de cá. Eu vou ficar com x quadrado, mais, isso aqui virou x apenas, mais 1/4, mais y quadrado. Esse cara aqui virou, cortou aqui, virou menos 5y,
mais 25 quartos, seria igual a esse 18 quartos. Só que eu já vou trazer ele para cá, por quê? Porque a forma geral fica zero do lado direito, tem que trazer todo mundo para a esquerda. Então esse 18 sobre 4 vem para cá, menos 18 sobre 4, igual a zero. Aí, pessoal, vamos lá. Portanto, vamos encerrar aqui, olha. Vamos botar em ordem. X quadrado, já foi esse. Mais y quadrado, já foi esse. Mais x, não tem mais ninguém com x, só esse. Menos 5y. Já estou botando em ordem, falta o termo independente. Atenção, 1 quarto, 25 quartos e menos 18 quartos, todo mundo sobre 4, né? Então vou fazer aqui, olha, todo mundo sobre 4. E em cima eu tenho que fazer o quê? Fazer o 1 mais o 25 menos o 18. 1 mais o 25 menos o 18, certinho? Tá? Cada um deles está sobre 4. Então como é que você resolve isso? 26 menos 18 dá 8. 8 sobre 4 dá 2, certinho? 26, opa. Vamos ver. 26 menos 18 dá certo, dá 8, 8 sobre 4 dá 2. Portanto, x quadrado mais y quadrado mais x menos 5y mais 2 igual a 0. E você conseguiu, então, a equação da circunferência na forma geral. Exercício bastante trabalhoso da PUC de São Paulo, bastante completo, porque exigiu um bocado de conhecimento aí e também muito cuidado para você não escorregar em contas, né? Tá bom? Espero que você tenha gostado e compreendido. Se você gostou, lembra de deixar o seu like, ele é muito importante para a gente aparecer nas pesquisas do YouTube, tá bom? Obrigado por sua atenção, até a próxima aula.